Eu sou formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Paranaense. Eu estou aqui na agência há 4 anos e meio. Eu trabalhei 1 ano em produção. Depois de 1 ano surgiu a oportunidade de entrar na mídia. E como eu tinha Na verdade, eu nunca pensei em entrar na mídia, mas na época da faculdade eu já tirava assim as melhores notas em mídia. E eu pensei, olha, talvez seria uma opção, né? O profissional de mídia ele tem que ser uma pessoa muito bem racional, uma pessoa flexível. E só que eu acho que o principal de tudo assim, ele é ser um bom negociador, assim, porque ele está sempre em negociação com os veículos, tem que ter um bom relacionamento também com os veículos, porque aí você vai conseguir, né, uma negociação melhor, ele consegue que ele instale a tua lona no outdoor mais rápido, né, tem todo esse engajamento ali também. E o profissional também tem que estar sempre realista com o mercado, né, com o cliente, porque também tem que estar analisando o que o teu concorrente faz, tem que ser realista com a realidade do mercado do cliente e além disso, ele tem que ser uma pessoa muito carismática. São duas realidades, né? Se o cliente já está na casa, então o dia a dia ele acaba sendo mais prático, assim, envio de anúncio, envio de material, envio de spot, conferência, que é a clipagem dos anúncios e das veiculações, né? Agora, se é um novo job, uma nova campanha, um novo cliente, aí sim entra o planejamento de mídia em si, que aí a gente começa desde o zero, né? Análise de público-alvo, indicação das melhores mídias para que ele consiga atingir o resultado, né? Aí vai depender do que ele precisa, se um resultado mais rápido, se mais gente, aí a gente vai se adequar ao melhor ao que ele precisa. A maior dificuldade do profissional de mídia, eu acho que dentro da agência, da minha realidade, né, é que assim, com exceção das TVs e de alguns jornais maiores, o que eu sinto muita falta como um profissional de mídia são de pesquisas regulamentadas, né? O Ibope ele não faz pesquisa em frequentes assim em rádio, em cidades menores. Então assim, lá para Floripa eu consigo qualquer pesquisa em qualquer rádio, eles têm a pesquisa regulamentada. Então isso para o profissional de mídia acaba sendo uma dificuldade porque ele tem que usar mais a expertise do dia a dia e do mercado e da realidade da região dele para defender isso ao cliente. Então isso acaba sendo uma coisa mais... Se tivessem as pesquisas regulamentadas frequentemente em todos os meios, ficaria muito mais fácil, né, defender assim. Eu tenho rádios aqui da nossa região, que a última pesquisa Ibope que eles fizeram foi em 2010. Então, assim, como é que eu vou defender para o meu cliente que tem que ser utilizada aquela rádio? E isso é essa que fez, né? Tem rádios que nem fazem, né? Então, por exemplo, os jornais aqui, a gente vai vendo, olha... Ainda que aqui é a nossa realidade de mercado, a gente consegue ainda analisar, né? Mas... Por exemplo, a gente tem um cliente que é um dos nossos maiores clientes, anunciantes, ele tem no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí entra uma cidadezinha lá do Rio Grande do Sul, eu tenho que ligar, né? Aí vai do teu engajamento, né? Você tem que ligar e falar, olha, qual é a rádio mais escutada aí na tua cidade, qual você indica, qual você não indica, aonde você não encontra, você tem que procurar. Então a gente tem pesquisas, por exemplo, a Univale faz algumas pesquisas que a gente consegue se basear naquilo, mas por exemplo, surgiu um órgão novo de uma pesquisa, eu até fui numa reunião dessas, era um hábito mais de consumo, né? Não assim uma pesquisa tão técnica, porque a pesquisa do Ibope ele é feito pelo People Matter, então, ou no caderno, então acaba sendo uma pesquisa mais técnica, e esse outro instituto de pesquisa ele ia pesquisar mais dados, mais hábitos de consumo. Só que assim, essa pesquisa nem saiu. Então, eu sempre costumo dizer que o case que a gente mais gosta de trabalhar é o job que mais dá trabalho, assim, né? A gente tem um cliente que é o Santander Financiamentos, com a Web Motors, que é um produto do Santander Financiamentos, que é um dos nossos clientes, que a gente atende no sul do Brasil, a nossa agência é credenciada para atender no sul do Brasil. A gente atende Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E as campanhas, elas acontecem interligadas, né? Acontece sempre praticamente junto. Então,
Eu sempre gosto de trabalhar nessa campanha, apesar de dar muito trabalho, porque ao todo eu já fiz ela 18 vezes, se contar entre todos os estados. Né? Foram 6 vezes essa campanha nos 3 estados, então a gente acaba tirando de letra, eu já sei o que aconteceu desde a primeira realização dela, o que dá certo, o que não dá, e é muito legal porque a gente consegue analisar, né, as mídias que dão mais certo, o que dá mais resultado, o que não dá, a gente sempre faz a pesquisa depois. Então a gente já trabalhou, foram várias situações já, mas a gente já trabalhou no Paraná sem TV, só com panfletagem e carro de som, que são mídias mais simples, e deu super certo. Meu maior receio era, poxa vida, eu não sei mexer em Corel, e aí? O que eu vou fazer dentro de uma agência? E assim, não é nada a realidade da agência, não é mexer em Corel, não é mexer em Photoshop. Lógico, se você tiver esse domínio, acaba sendo muito mais fácil, te abre muito mais portas, mas assim, eu entrei aqui na agência, eu era sim formada em publicidade e propaganda, só que eu nunca tinha vivenciado uma agência, não tinha nem ideia, né? A gente pensa que é muito linda essa história de job, e, né, público-alvo e Globo e tudo mais, e como é que eu vou fazer isso? E quando eu entrei aqui, eu entrei como produção, então a produção e a mídia, elas estão muito interligadas, né? Uma depende da outra, e se não tiver a mídia não tem a produção, e se não tiver a produção não tem a mídia. Mas aí quando eu entrei na agência a gente vê que a realidade é totalmente outra, assim, que a criação é uma parte muito importante da agência, sim, mas ela sozinha não faz nada, né? Então, a vivência da mídia, ela é assim, ela é a negociação, ela é o Excel. Se eu posso dar uma dica, trabalhe muito o Excel. O Excel, ela é uma ferramenta, assim, que tanto na mídia, quanto na produção, quanto no atendimento e no planejamento você vai usar muito. E é uma coisa que eles praticamente quase não ensinam pra gente na faculdade, o Excel. E ele te ajuda a vida da mídia é o Excel, assim, eu amo o Excel, faz tudo por mim. Até porque, assim, o mídia, ele não é tão valorizado fora da agência, mas dentro da agência ele pode ser líder num direcionamento de uma campanha, por exemplo, né? O mídia, ele trabalha com a maior parte do dinheiro do cliente e da agência, então é onde circula ali, então ele acaba tendo um prestígio dentro da agência que as pessoas de fora não conseguem analisar e ver, né? A gente tem que sempre se conhecer para ver em qual área você mais se encaixaria, porque o principal de tudo é meio clichê, mas o principal de tudo é você gostar do que você faz.